Amados irmãos, amadas irmãs, no Salvador Jesus, a gente pede que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine nesse momento de meditação, de reflexão na sua santa palavra. Amém. É uma grande honra, é um privilégio estar com vocês aqui nessa manhã, celebrando, louvando a Deus, porque realmente Ele tem feito grandes coisas na vida de cada um de nós, de uma forma especial na vida dessa querida congregação, ao longo dos seus 84 anos de existência. E um Deus que é tão maravilhoso que promete, assim como Ele abençoou até aqui, Ele também promete abençoar até o retorno do seu Filho, do Salvador Jesus. As palavras do pastor Alaor na introdução do culto são palavras que vêm ao encontro da reflexão que a gente pretende ter hoje, a partir do Salmo 126. O pastor Alaor, ele frisou que Deus, ele nos abençoou ao longo de toda essa história, até o momento, ao longo da história dessa congregação. Mas Deus, ele abençoa no presente também. E a promessa que ele faz é de nos abençoar e abençoar essa congregação também no seu futuro. E essa é uma estrutura, coincidentemente, que também traz o Salmo 126. Embora a gente não tenha aqui na linguagem de hoje a palavra restauração, mas nas linguagens mais antigas desse texto, é muito comum a presença dessa palavra restauração. É um salmo que está querendo falar de uma nova vida, a partir de um momento muito triste da história de Israel, quando ele passou mais de 70 anos no cativeiro na Babilônia. Esse então foi o momento quando Deus trouxe de volta o povo lá para a terra de Israel. Então esse salmo é um salmo que relembra os grandes feitos do Senhor ao retirar esse povo lá do cativeiro babilônico e de reintroduzir o seu povo então na terra de Israel. Só que embora seja um salmo que fale da ação de Deus em libertar o seu povo, é um salmo que clama a Deus por restauração no presente. Vocês devem imaginar, e certamente isso acontece na vida de vocês, de que todos nós temos uma história para falarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Essa história começa geralmente lá no nosso batismo, quando nós, muito pequenininhos, somos levados para ali nos tornarmos, pela água e pela palavra, filhos e filhas de Deus. Talvez muitos de vocês tenham uma história que começa nesse momento aqui nessa igreja, aqui nessa congregação. Quem sabe outros não foram batizados e não começaram a sua história aqui nessa igreja, mas de alguma forma também Deus os alcançou e vocês têm algo a dizer a respeito do seu amor e da sua graça. O fato de hoje vocês estarem aqui também demonstra que essa história de Deus na vida de vocês, ela é celebrada e vivida aqui nesse lugar. Também o povo de Israel tinha uma grande e bonita história para contar. Deus, em tantos momentos, libertou o seu povo antes na escravidão do Egito, aqui nesse momento, depois do período do cativeiro babilônico, e constantemente, em vários momentos, na vida diária do seu povo, Deus ele agia de uma forma poderosa, libertando. E isso também ocorre na nossa vida. Quando a gente está na presença de Deus, a gente confessa a Ele toda a pecaminosidade que a gente tem, a gente vê que naquele momento, quando recebemos o perdão de Deus, Ele está nos restaurando. E o curioso é que quanto mais próximos de Deus nós ficamos, mais a gente percebe que precisa de restauração. Mais a gente entende de que a verdadeira vida sem pecado só vai existir quando Jesus ele retornar. Quando nós, então, estivermos com Ele lá na eternidade. E é isso que, na verdade, acontece com o povo de Israel. Eles olham para o passado
e eles agradecem, dizendo que aquele ato de libertação, de liberdade, de retorno de Deus em relação ao povo lá para a terra de Israel, havia sido um feito extraordinário na vida desse povo. Então o salmista ele começa dizendo: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Vocês imaginam esse povo 70 anos longe da sua terra, esse povo 70 anos longe da sua igreja, longe da sua comida, da sua cultura, da sua casa, da sua família. Quando a gente olha o Salmo 137, por exemplo, que é inclusive, tem aqui como título, mas não inspirado, que fala o seguinte: saudades da pátria. Olha o que o salmista fala desse período de exílio. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? A tristeza era tão grande que esse povo, ao longo desses 70 anos, não tinha nem mais ânimo para louvar ao Senhor. Por isso que o salmista diz aqui no Salmo 126, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que sonhávamos. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas parece que nós damos muito mais valor quando nós estamos em falta com alguma coisa na nossa vida. A gente começa a valorizar a casa quando a gente perde a casa. A gente começa a valorizar o trabalho quando a gente perde o trabalho. A gente começa a valorizar a saúde quando, de repente, alguma coisa nos acomete. E esse povo, infelizmente, ele só valorizou a terra quando, infelizmente, eles a perderam por meio dessa escravidão, desse exílio lá para a Babilônia. E quando eles estavam lá às margens dos rios da Babilônia, eles então se lembravam: puxa, como nós éramos felizes, e nós nem imaginávamos, nós nem agradecíamos como deveríamos. Também nós, queridos irmãos, quando olhamos para a nossa história, essa é a vontade de Deus para a nossa vida também, de que nós olhemos para essa história com júbilo e que nós entendamos de que ao longo dessa história, seja na nossa pessoal, seja na história desta congregação, Deus também agiu poderosamente. Deus, Ele operou grandes feitos de libertação através do seu Evangelho, através da sua palavra, através dos sacramentos, que são os meios pelos quais Deus ele age poderosamente para nos libertar. Eu estava buscando entender um pouquinho mais da história aqui da congregação. O pastor Mateus, ele me encaminhou um artigo que a dona Norma escreveu para o Mensageiro Luterano, acho que foi em 2016, dona Norma. Foi por aí, né? Um tempinho atrás. E que história bonita. Uma história que começou através do ensino, através da escola, né? E que durante esses anos de começo da história da igreja, dessa congregação, através do ensino regular às crianças aqui do bairro de Indianópolis, né? Mas onde nesse lugar de escola também eram feitos cultos, onde a palavra de Deus ela era pregada regularmente. Muitos anos, né, tendo que ajeitar aquela escola para ser igreja, e depois que terminasse o domingo, desmontar tudo para essa escola novamente na segunda-feira. E ali na década de 60, quando então se resolve construir esse templo, né? Aí eu lembro do vídeo que foi feito, em que acho que tem as memórias do pastor, do seu pai, né? Que ele mais ou menos dizia assim: quando eu olho para essa igreja, que eu carinhosamente chamo de Catedral Luterana de São Paulo, eu fico olhando, puxa, aqui antes eram chácaras, não existiam nada. E isso me faz lembrar como Deus ele age poderosamente na vida do seu povo.
Ele faz com que onde não existe nada, de repente surjam grandes coisas que provam que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que liberta e caminha com o seu povo. Mas a gente tem um ditado, né, pessoal? A gente não pode viver no passado. E aqui entra uma outra parte desse salmo muito importante, que é o versículo 4, onde o salmista ele ora a Deus dizendo: ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Vejam, pessoal, o salmista agradece a Deus porque quando ele libertou e trouxe de volta o povo para Jerusalém, parecia que eles estavam sonhando. Mas quando eles retomam para Jerusalém, eles encontram uma região, uma cidade arrasada. Neemias, muito tempo depois, é o encarregado de reconstruir os muros, o templo. Eles olham para aquilo ali e mesmo tendo sido libertados, eles percebem que não dá para viver de passado. De que é importante de que Deus ele age agora no presente. Eu estou vendo aqui, com todo respeito, muitos vovozinhos de cabeça branca, né? Alguns sem cabelo, inclusive. E provavelmente vocês viveram e testemunharam muitas coisas interessantes ao longo dessa história da congregação. Mas eu também vejo aqui jovens, eu vejo crianças, eu vejo pessoas que foram introduzidas agora nessa igreja. E tanto os mais velhos quanto os novos agora precisam ter essa mesma oração: Senhor, faze prosperar novamente o teu povo, Jerusalém. É muito importante que nós entendamos, que a Igreja Concórdia de Moema entenda o que Deus espera para ela nesse momento da sua história. Quais são os propósitos, quais são os desafios? Essa é a oração que precisa acontecer. E realmente, o salmista entende que esse momento ele só pode ser vencido e vivenciado quando nós confiamos no poder, na graça e quando nós nos submetemos em oração a esse Deus. Aqui, naquela versão antiga, o salmista diz: restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. A restauração não ocorre com a nossa própria força. A restauração não ocorre a partir das nossas inteligências, do nosso poder, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas a restauração ocorre a partir do poder de Deus, através da sua palavra e dos sacramentos. Aquilo que é essencial à sua igreja, é ali que Deus age poderosamente para restaurar o seu povo. Quando aqui é pregado o Santo Evangelho, Deus está restaurando. Quando aqui é ministrado os sacramentos do Santo Batismo, da Santa Ceia, Deus está restaurando. Deus está comunicando o seu amor, a sua graça e o seu poder, e está dizendo: olha, vocês estão agora preparados com o meu poder e com a minha graça para enfrentar os desafios do tempo presente. E Deus ele age assim milagrosamente. Diz aqui o salmista, né? Como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Naquela linguagem antiga fala como as torrentes do Negueb. O Negueb é um dos maiores desertos da Judéia, onde durante 11 meses não chove, é só sequidão, é só areia, é só calor, não existe nada. Mas tem um mês nesse período, que é o período das chuvas, onde Deus faz chover nas montanhas, e as chuvas descem aquelas montanhas de forma muito poderosa. E quando penetram naquele deserto, um dos mais secos do mundo, por onde esse rio passa, por onde essas águas passam, ali começa a ter vida novamente. Nós, para os tempos de hoje, também temos chuvas. Nós olhamos para o passado, nós reconhecemos e agradecemos porque Deus de fato fez com que nós estivéssemos sonhando, mas nós acreditamos
de que também no presente, Deus ele faz derramar as suas copiosas bênçãos. Ele derrama chuvas de bênçãos por meio da sua palavra hoje. E Ele faz com que essa palavra penetre o deserto do nosso coração. Faz com que o pecado que habita ali seja levado para longe. E ali Ele nos renove. Ali Ele forme um grande oásis, onde a gente pode contemplar o poder e a graça dEle soberanamente na nossa vida. Por isso nós não precisamos temer. Quais são os desafios de hoje dessa congregação? O que ela tem que eventualmente traga medo, traga temor? Ora, nós podemos colocar tudo isso aos pés da cruz e ter a certeza de que lá haverá uma fonte, onde Ele vai derramar copiosas bênçãos e fazer com que os caminhos de hoje, dessa querida congregação, sejam caminhos de bênção. E aqui entra uma perspectiva futura do salmista. Ele tem tanta certeza disso que ele fala que agora eles podem sair semeando, ainda que com lágrimas, porque o momento era ruim naquele contexto. Mas o salmista tem a absoluta convicção de que, embora eles saíssem semeando em lágrimas, eles retornariam colhendo feixes de alegria, feixes de bênçãos. Esse é o desafio também dessa querida congregação. Esse é o desafio meu, de cada um de nós que tem uma história para contar, uma história de libertação pessoal do pecado, do diabo e da morte. É interessante que o apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, ele também diz que Deus ele nos chamou das trevas para a luz, a fim de que nós proclamemos as suas misericórdias, o seu amor, o seu evangelho para todas as pessoas. E isso vem ao encontro do que diz o salmista aqui, nos finais do seu texto. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Agora, o que Deus espera de nós, a partir dessa palavra, é que nós saiamos com a semente do seu evangelho. Assim como um dia, aqui nesse lugar, foi semeada a palavra, no meio de tantas chácaras, né? E aí depois, como tudo já cresceu, uma grande população aqui nesse bairro, em volta também, assim como lá atrás as sementes foram jogadas, porque tem várias congregações que são filhas daqui, né? Tem Interlagos, tem Nova Odessa, região norte do Paraná e tantos outros lugares, porque lá atrás houve uma semeadura e depois tiveram também colheitas. Hoje nós temos a mesma semente poderosa e nós podemos sair semeando, ainda que em choro. O choro aqui representa sacrifício, o choro aqui representa trabalho, representa lá fora uma objeção a essa semente, mas nós temos uma promessa de que quando nós lançamos as sementes, Deus ele faz com que nós voltemos depois cheios com a colheita, com os feixes da alegria, das bênçãos, da salvação. Quando é que nós vamos ter isso? Talvez possamos perceber ainda aqui nessa vida, mas é certo, irmãos e irmãs, que lá na eternidade tudo vai ficar muito claro, porque essa obra não é nossa, é de Deus, é Ele quem liberta, é Ele quem livra, é Ele quem proporciona a semente, é Ele quem dá o poder para que nós saiamos semeando, e lá no final é Ele mesmo quem faz com que nós também possamos ter os resultados dessa colheita, para a honra e para a glória dEle. Eu perguntei ao pastor Mateus, você poderia se informar e me dizer aí sobre 3 momentos de alegrias, né, de bênçãos da vida da congregação?
e 3 momentos, quem sabe, mais desafiadores que vocês tiveram. E aí o pastor Mateus, de uma forma muito sucinta, ele me respondeu: olha, quando a gente olha para essas questões que você perguntou, pastor Otávio, a gente, quem sabe, até pode elencar algumas, mas a gente tem a certeza de que todos os desafios, que todos os momentos de dificuldades e crises dessa congregação, Deus transformou em oportunidades. Deus, ele transformou em bênçãos. Aquele Deus que nos libertou, que nos chamou, é o mesmo Deus que nos congrega nesse momento e nos abençoa no presente. E é o mesmo Deus que nos dá a semente para que eu e vocês saiamos semeando onde nós estivermos, onde Deus ele nos colocar. Ainda que nós semeemos em lágrimas, não vamos perder a esperança, irmãos e irmãs, porque é certo que nós voltaremos com os feixes de alegria em nossas mãos, em nossos braços, para a honra e para a glória de Deus. Sempre na certeza de que esse Jesus, que é o nosso libertador, que é o nosso salvador, como diz o autor da carta aos Hebreus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e também será o mesmo para sempre. Parabéns, querida congregação. Que Deus abençoe e guarde sempre a todos vocês e o trabalho, a semeadura do seu santo evangelho aqui entre vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus querido, nós te louvamos porque o Senhor nos libertou por meio de Jesus. Das trevas para a tua maravilhosa luz foi o teu chamado. E agora nós te louvamos pelas bênçãos no presente, pelo dia de hoje, quando nós te louvamos e cantamos, pelas grandes bênçãos ao longo de 84 anos dessa querida congregação. E nós te suplicamos, querido Deus, que tu continues restaurando diariamente e concedendo a semente para que possamos sempre semear, levar a tua palavra de amor a mais e mais pessoas no futuro. É isso que te suplicamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.